Queria chamar meu amigo pastor Juan. Carlinha pediu para avisar. Já falou? Noiva amada, vem para cá. Juan vai estar ministrando hoje. Ó, vira para a pessoa que está do seu lado e fala o seguinte: aperta o cinto. Isso aí. Graça e paz, igreja, amém? Amém? Não se sintam pressionados, pois a verdade é que nessa noite nós vamos falar exatamente sobre isso. Pressão. Certa vez Deus falou para um homem de Deus assim: o que você faz aqui? Eu queria que você pensasse nessa pergunta hoje. Não apenas sobre o que você está fazendo sentado neste lugar, mas sobre o que você está fazendo num lugar onde você não deveria estar. Essa pergunta, quando foi dita ao profeta Elias, e ele estava numa condição fora de um lugar onde Deus havia determinado. E eu fico pensando como Deus é capaz de nos amar tanto assim, a ponto de nos fazer acender uma luz, uma ideia, uma informação tão importante para nos sacudir. E do contrário que o pastor Rafael falou, quando Deus nos fala nesse momento, é melhor a gente abrir o cinto. Porque quanto mais Ele nos sacode, mais para o lugar certo a gente vai. Quanto mais Ele nos move, quanto mais Ele nos abala, quanto mais Ele nos sacode, mais chance você tem de chegar no lugar que Ele quer para você. Então vira para alguém que está perto de você e fala assim: deixa sacudir. Deixa sacudir. Porque você vai sair de um lugar que não deveria estar, para estar exatamente aonde Ele escolheu para você. Aleluia! Sabe, a pressão, ela pode nos colocar em condições de deformação. Ela pode nos colocar em condições de desconfiguração. A pressão, ela mexe com a gente de uma maneira que a gente naturalmente começa a decidir por coisas que não deveríamos decidir. A gente diz sim quando deveria dizer não. A gente diz não quando deveria dizer sim. A pressão é uma coisa terrível. Mas a pressão, segundo aquilo que nós precisamos ter em confiança ao Senhor, não pode nos desconfigurar a ponto de transformar dentro aquilo que foi provocado pelo lado de fora. O que eu quero dizer é que você não pode nunca negociar o que Deus colocou dentro de você por causa daquilo que está acontecendo fora de você. Quando você olha para uma árvore, vou chamar aqui de mangueira, um pé de manga. Por esse pé de manga sofrer um apedrejamento, talvez alguém tentando comer aquele fruto. A minha pergunta para você é: deixa de ser pé de manga? Deixa? Não. A pedra come. Quem está acostumado a tomar pedrada aí? Hã? Eu vou trocar a palavra pedrada por uma outra palavra que você conhece bem. Ataque de reputação. Quem teve a sua reputação atacada aí? Em algum momento? A minha pergunta é: por que você vai mudar quem você é? O que dizem sobre você não altera o que Deus já falou sobre você. A sua identidade não pode ser abalada por aquilo que lançaram sobre você. Alguém já colocou um fundamento a ser determinado, a saber, Jesus Cristo. E ninguém pode colocar outro fundamento, diz a palavra segundo o apóstolo Paulo. Você está em qual fundamento? Porque diz a palavra que duas casas sofreram a mesma coisa. As mesmas casas, as casas tiveram as mesmas circunstâncias. Tiveram chuva, tiveram vento, tiveram tempestades. Diz a palavra que aquela que estava sobre a areia caiu, mas aquela que estava sobre o fundamento, a saber, a rocha, Jesus Cristo, permaneceu inabalável. Estou indo rápido demais, gente? É porque eu tenho menos tempo hoje. Então hoje a gente vai em 3x. Acompanha comigo. Quando você passa por um momento de pressão, você tem a capacidade de permanecer se você estiver no fundamento que deve estar. Quando a gente fala desse pé de fruta, eu quero dizer o seguinte: por que quando você passa pela pressão, você vai se transformar numa outra coisa? Quando a gente olha para o primeiro livro de Reis, capítulo 18, quando vai contar a história de um profeta chamado Elias, ao ouvir essa pergunta de Deus, diz a palavra que ele por 3 anos ficou fora de Israel. Você conhece a história quando diz que ele passou por um período onde ele comeu na casa da viúva, onde ele ficou na beira de um riacho. Um momento em que talvez um outro tipo de pressão veio sobre Elias, mas chega uma hora, eu diria que as pressões trocam. Não é não, pastor Rafael, quando a gente está quase acostumando,
troca a pressão, não é não, Carlinhos? Você chegou a dizer algumas vezes assim, agora eu já estou acostumando a lidar. Agora eu já estou sabendo lidar com isso. Aí Deus vai lá e... Se até Android evolui, se até iOS evolui, a minha pergunta é por que você vai ficar parado, gente? Então acredita nessa noite que tem uma atualização bem grande acontecendo na sua vida, para você poder avançar, sabe? Novos aplicativos, novas possibilidades, novas alternativas. Aquilo que você estava já meio estatizado, sabe? Parado, se acostumando. Não tem costume no reino de Deus, tem renovação. No reino de Deus você não se acostuma, não, agora estou acostumado já. Quem já não disse essa frase? Agora eu já sei lidar com isso. Agora eu não caio mais nessa. Não tem isso não, meu. No reino de Deus não tem a segurança humana, tem a firmeza da rocha que é Cristo. Não é você que segura, é Ele que segura. Quanto mais você tenta segurar, meu irmão, mais parece que não vai dar. Mas quando você entrega o seu caminho a Ele, confia nele, acredita nele, é o mais que acontece. Quando Elias então resolve ouvir a voz de Deus em obediência e voltar a Israel, ele encontra com um homem chamado Obadias, um homem que diante da pressão conseguiu revelar uma posição diferenciada. Alimentou 100 profetas numa caverna onde não tinha pão para nem ele mesmo. É quando você na pressão pode ser criativo. É quando você na pressão pode ser sim, obediente. É quando você na pressão não acha que tem uma opção, uma alternativa a ser feita. Tem sim. Porque a instrução do Espírito Santo está sempre disponível para a gente. E ao dialogar com aquele profeta Obadias, ele agora precisava encarar um momento difícil. Eu queria que você entrasse comigo na história pensando o seguinte: eu disse que não ia chover, e não choveu segundo a palavra do Senhor através de Elias. Agora eu volto no lugar que não tinha chovido por 3 anos, estava um caos, e agora eu sou aquele que vai aparecer para falar algo de Deus sobre esse novo tempo. É quando parece que você vai na direção da pressão, e Elias está ali em obediência. E a primeira frase que Elias escuta de Acabe, versículo 17 do capítulo 18, você pode ler na sua Bíblia, que diz assim: mas não é você mesmo o perturbador de Israel? Você tem coragem de voltar aqui? Eu não sei você, mas como você reagiria se alguém pela primeira vez depois de 3 anos virasse para você e dissesse assim: ei, seu perturbador. A minha pressão e a pressão que a gente vai vivendo, as coisas que a gente vai ouvindo, tem uma tendência forte de nos desestabilizar. Quem já não parou por causa do que ouviu? Quem já não ficou abalado por causa do que ouviu? Quem já não ficou, sabe, desestabilizado por causa do que ouviu? E Elias naquela hora ouviu uma frase dura: ei, não é você mesmo o perturbador de Israel? Ele tinha todos os motivos para naquele momento colar. Sabe? A expressão colar é quando você paralisa. Afinal de contas, muitas foram as vezes que a gente achou que por estar fazendo algo em Deus e para Deus e com Deus, a gente seria livrado de algumas coisas. E no momento que ele ouve essa frase, ele diz assim: eu não sou perturbador, Marquinhos. Quem é perturbador é você e sua família, que deixaram de adorar ao Senhor e estão causando o caos em Israel. É alguém que quando diante da pressão sabe reagir sem perder a unção. Ei, a pressão não pode fazer você perder a unção, a graça, o amor. O fruto do Espírito continua, porque a árvore não muda o fruto pela pressão que sofre. Você não vai deixar de ser aquilo que o Senhor te gerou para ser por causa da pressão. O Senhor nessa noite quer nos encher de uma graça, de um conhecimento, de uma sabedoria, para que a gente permaneça firme, apesar da pressão. É uma igreja forte e firme, apesar da pressão, que consegue resistir e atravessar alguns obstáculos. Consegue avançar. Ei, Deus quer que você avance ainda em 2024, mas para isso, você precisa não somente resistir à pressão, mas saber lidar com ela.
Tem momentos de calar, Eclesiastes 3. Tem momento também de falar. E aquele era o momento em que Elias abriu a boca e disse assim: ei, perturbador é você. Eu quero nessa noite declarar em nome de Jesus que você seja batizado por uma coragem, para que você abra a sua boca quando tiver que abrir, mas também seja cheio de coragem para fechar quando tiver que fechar. Porque coisa terrível é você estar descompensado do tempo certo, falando quando não deveria falar e calando quando deveria falar. E então Elias começa toda a trajetória, e a primeira coisa que ele faz é o seguinte: chama o povo, chama os seus profetas de Baal, chama os profetas de Aserá e vamos subir o monte, porque o Senhor quer fazer algo. É quando você, na pressão, você não deixa de cumprir a missão. E naquele momento, Acabe provavelmente, sem acreditar o que poderia mais acontecer, convocou os profetas e levou ao alto do monte. Mas antes de subir o monte, Elias vira para o povo e fala assim: ei, vocês precisam decidir hoje se vocês continuarão servindo ao Deus de Israel ou se vocês continuarão servindo ao Deus de Baal. Quem quer que seja a resposta, vocês precisam a partir de hoje fazer assim. Mas o que me chama a atenção é que no próximo versículo está assim: mas o povo não respondeu nada. Porque agora, aquele povo, apesar de querer muita transformação, muita mudança, mas quando veio a pressão, cala. Na pressão você precisa dar uma resposta para Deus. Na pressão você precisa abrir a sua boca e se posicionar. Ei, apesar da pressão tem que ter posição. Ei, apesar da pressão, Deus está te chamando para uma posição. O silêncio não é uma posição. Porque naquele momento o povo provavelmente ficou assim: se a gente ficar do lado de Elias, o pau vai quebrar. Se a gente ficar do lado de Acabe, o pau vai quebrar. Então a gente fica quieto. É quando a omissão parece que predomina. A gente sente o peso da pressão e a gente prefere o silêncio. Acho que nessa noite todo o silêncio, seja colocado, para fora. E você, apesar da pressão, consiga ter uma posição. Posição. É tempo de uma tomada de posição apesar da pressão. Porque antes de subir o monte, Elias já sabia o que ia acontecer, mas ele queria que vivêssemos ali algo com posição. Porque Deus não vai deixar de fazer o que Ele tem que fazer, mas você precisa de uma posição para desfrutar do que Ele está fazendo. Ele não depende. Deus não se move por pressão, Ele se move por tempo. Ele se move por propósito. Quer uma prova disso? O texto é de João capítulo 2, tem um casamento acontecendo, tem algo acontecendo e de repente acaba o vinho. E por acabar o vinho, sabemos que a tragédia estava anunciada. Maria, sua mãe, perturba Jesus, dizendo assim: tem que fazer alguma coisa. Mas ele diz assim: acalma, mulher, não é chegada a minha hora. Não é pressão que move Jesus, é hora. É hora, está na hora. Se tiver na hora, pastor Gil, tem ação de Deus. Se não tiver na hora, não tem nada. Tem um que ouve aqui agora: silêncio. Porque Deus é um Deus de hora certa, de propósito, de compromisso, para manifestar aquilo que Ele tem como plano. E no momento que Maria, mãe de Jesus, ele poderia dizer assim: mas é mãe, mas é a mulher que Deus... Ei! A sua oração não pode ser para pressionar Jesus. A sua oração precisa ser assim: Senhor, pode fazer que eu estou pronto. E Jesus disse assim: Maria, acalma-te, porque não é chegada a minha hora. E quando chegou a hora, Ele fez o que tinha que ser feito. Mandou encher as talhas. E eu fico pensando, e queria que você imaginasse comigo a pressão daqueles servos. Depois de terem enchido as talhas, agora tem que encher as talhas novamente. Mas no entanto eles encheram. E por terem enchido as talhas, ouviram uma segunda ordem para que tirasse uma prova. E agora a prova fosse levada ao mestre. E o mestre, quando provou, havia ali o melhor vinho da festa.
É quando você, sabe, não vai ceder a nenhum tipo de pressão. Mas eu já fiz isso, eu já passei por isso. Não. Se o Senhor está falando, eu vou fazer tudo novamente. Jeremias 36 vai dizer o seguinte: o rei Jeoaquim mandou queimar todas as cartas que haviam sido escritas para que pudesse orientar o povo sobre o agir de Deus, ao que viria a acontecer quanto ao exílio. Mas de repente, Jeremias, vendo toda aquela situação de ter todos os seus escritos, eu não sei você, mas quantas foram as vezes que você viu o seu trabalho ser jogado no lixo? Quantas foram as vezes que você viu o suor do seu trabalho, da sua dedicação, o seu sonho, os seus projetos serem rasgados por alguém que não tinha nenhum compromisso nem com você e nem com o Deus que você serve? Quantas foram as vezes que você foi sacudido pela pressão de ver alguém desvalorizar o que você é? Mas o que Jeremias está nos ensinando nessa noite, através da palavra dele em Jeremias 36, é que apesar do que fizeram, apesar da pressão que nos causaram, você precisa estar pronto para recomeçar. Jeremias no capítulo 36 chama o seu servo, o seu escriba Baruque, e ele diz o seguinte: pegue novamente todos os papéis e vamos escrever tudo de novo. A pressão pode ter sacudido você de uma forma a te deixar para baixo. Você entrou aqui hoje talvez muito desistido, talvez você entrou aqui abalado, talvez você entrou aqui cansado, talvez entrou aqui perdido, entrou aqui, sabe, totalmente destruído, desacreditado. Mas o que Jeremias está mostrando aqui para mim e para você ei, nele é possível recomeçar todas as coisas. Assim como Jeremias virou para Baruque e falou assim: pegue papéis em branco e vamos escrever tudo de novo. Porque ninguém vai parar aquilo que Deus começou na minha vida. Eu quero te dar uma palavra nessa noite. Comece a pegar papéis em branco. Sabe, o papel em branco significa o seguinte: é uma nova possibilidade, é uma nova oportunidade. Ei, você não pode frequentar só mais um culto. Você tem que frequentar aquilo que é a ação de Deus, de permitir que você recomece tudo que um dia não deveria ter parado. Mas se por prova de alguém, se por provocação de alguém parou, não importa. Pegue o papel em branco hoje e comece tudo de novo. Ageu vai dizer que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. A palavra diz que o que o rei Jeoaquim rasgou tinham coisas que tinham sido colocadas de forma muito especial, Gabriel. É quando você acha que aquilo que já aconteceu não vai poder mais acontecer de novo. Mas aí eu me lembro de Abacuque orando e dizendo assim: Senhor, eu hoje conheço sua fama, eu sei que o Senhor é um Deus poderoso, que já fez tantas coisas poderosas, mas eu faço uma oração hoje: faz de novo nesse tempo presente aquilo que o Senhor já fez no passado. Eu não sei se dentro de você tem um choro ou tem uma oração como essa de Abacuque, mas é orações assim que levantam pessoas de pressão para colocarem pessoas na posição. São orações assim que movimentam pessoas que estão, sabe, literalmente pressionadas a ficarem paradas, estáticas, a saírem de seus lugares e acreditar novamente que em Deus é possível. Todas as coisas são possíveis para aqueles que crerem. Eu não sei como pode ser estar em algumas condições como a sua. Você tem as suas, eu tenho as minhas. Cada um tem as suas. Se a gente ficar aqui contando, serão narrativas. Meu Deus. Mas quando a gente ouve a palavra do Senhor narrando sobre aquilo que homens e mulheres passaram, eu me lembrei de um processo, e quem aqui já trabalhou ou já lidou com isso sabe. Eu lembrei de uma palavra antiga hoje. Só quem tem mais de 50 sabe que palavra é essa: sovar. Quem não riu é porque tem baixo de 50. Quem riu tem mais de 50. É uma palavra antiga, mas uma palavra que pode dizer muito sobre o que é pressão. Sovar. Muito comum no processo de pegar uma massa, na panificação. Você pega todos os ingredientes numa bacia, e aí naquele momento você vai
pressionando. E nos moldes antigos, pastor, ainda tinha aquilo. Pegava assim, ó, dava uma viradinha. Se você acha que já está ruim assim, se prepare, vai ter a viradinha. Ainda não virou? Bate alguém assim e fala assim, segura aí, vai ter a viradinha. E aquele processo, eu fiquei analisando o que acontece quando está sovando a massa. É a única maneira pela qual se é possível misturar todos os ingredientes e tornar uma coisa só. Então tem muita pressão que vem para poder tirar tudo aquilo que é diverso, tudo aquilo que está acrescentado em você, mas sabe, ainda está cheio de ponta, cheio de aresta. Eu não sei você, mas quando você faz um bolo, pastor Rafael, tem uma cara de cozinheiro danado, de boleiro. Mas você que tem especialidade na cozinha, eu nunca vi alguém fazer um bolo. Vamos imaginar aqui o seguinte: Carlinhos e Rafael Lemos foi fazer um bolo. Beleza? Rafael deu a manteiga, o trigo e o leite. Os ovos, o fermento. Mas o quê? E o açúcar, a farinha. Fizeram o bolo junto. O bolo ficou pronto. Rafael ficou bravo e falou assim: eu quero os ovos de volta, eu quero a manteiga de volta. A pergunta é, dá? Já era, mano. Então tem pressão de Deus que você está achando ruim hoje, mas é uma pressão para misturar tudo de uma forma tão misturada que nunca mais vai poder ser dividido aquilo que o Senhor colocou em você. Sabe, o Senhor vai misturar. Agora está doendo, agora está difícil, mas depois será impossível tirar de volta, tirar de você aquilo que Ele colocou. Vão tentar, vão tentar, vão tentar. Eu quero, não tem como. Sabe por quê? A viradinha. Ah, eu quero. Já era. Eu me tornei um com Ele. Já era. Agora eu sou um com Ele, Ele é um comigo. E se você quer alguma coisa de mim, não tem mais. Porque eu sou dele, Ele é meu. Eu sou do meu amado, eu sou um com Ele. Então tem pressão que hoje você reclama, você chora, você chia. Mas é ela que vai tornar você único. É ela que vai tornar você presente com Ele de uma maneira que não tem como mais rachar e dividir. É difícil. Com certeza é. Parece que falando daqui é fácil, ouvindo daí é difícil. Mas falar daqui é mais difícil do que ouvir daí. Porque a pressão vai mexendo e ela vai misturando esse sovar. Mas aí vem uma segunda fase, que é a fase em que depois de estar toda homogênea, misturada, ela é colocada numa bacia, colocada no canto, correto? E ainda tem gente que bota um paninho por cima. Sabe qual é o nome dessa fase? Descansar. E sabe o que acontece nessa fase? Quem já passou por isso, eu vi lá, gente. Você faz uma massinha desse tamanhozinho, bota um paninho por cima, porque ninguém precisa ver o que está acontecendo. Deixa rolar. Tem gente que achou que acabou, mas você fala assim, não. Ilustrar não tem graça. Tem gente que vai achar que você está escondido. E a partir de hoje você tem uma nova versão para dizer: eu não estou escondido, eu estou descansando. Tem gente que vai achar que você está omisso. Não. Eu já passei por uma fase em que tudo foi misturado e batido. Agora eu estou... Enquanto você descansa nele, o Senhor dá aos seus. Enquanto descansa, enquanto dorme, não deixa o pau quebrar. Porque quando vier o descanso, tudo que foi misturado, tudo que foi preparado, tudo que foi homogeneizado, vai ficar como? Pronto para... Tá comigo? Tá comigo? Tá comigo? Desse lado aqui tá comigo? Então descansa, porque no descanso também tem crescimento, tem desenvolvimento. Agora
depois que descansa, aí vem a outra fase. Pega a massa, bota na forma e vai no forno. Aí você fala assim, meu Deus. Aí começa a esquentar. Para quem é espiritual, pentecostal, não tem problema com isso. Mas para quem não está acostumado, fala assim, meu Deus, que fogo é esse? Meu Deus, que fogo é esse? É o fogo do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque uma massa, ela pode estar crescendo, ela pode estar se desenvolvendo, mas só o fogo sela a propriedade daquilo que foi gerado. É o fogo que diz assim, ó, pá, agora não separa mais. Agora não separa mais. Então o fogo, o assar. Você está comigo no pressionar? Você está comigo no descansar? Agora vem comigo no assar. Quando você bota no forno, está parecendo Masterchef. Isso aqui é pregação, não sei mais. Aí você coloca no assar, você não tem mais o que fazer. É quando você não pode, sabe, acrescentar nada no que o Espírito Santo pode fazer. Sabe qual é o seu papel no assar? Ficar parado também é de Deus. Quando o processo do assar está acontecendo. Porque é Ele que vai, sabe, juntar as propriedades. Ele vai selar. Ele vai tornar, sabe, aquela propriedade que antes não podia ser servida, agora numa propriedade pronta para ser repartida. Depois de suportar todo o processo do Espírito Santo assando, selando, finalmente vai para a bandeja, para a mesa. E aí você fala assim, agora chegou minha hora de desfrutar. Não. Nenhum bolo come assim mesmo. Todo pão, todo bolo é colocado na mesa para ser servido. Aí vem a faca. É quando você vai para a missão que o Senhor te chamou. Se não for partido, não tem como ser compartilhado. Se não for desinformado, tirado para fora, você não tem como chegar onde Deus quer. Um padeiro na padaria faz um tabuleiro de bolo assim, ó. Meu pai já trabalhou alguns anos atrás na padaria. Eu lembro que eu era criança e ia lá. Eu ficava perguntando por que o tabuleiro de lá era maior que o lá de casa. Eu falava, o senhor tem que fazer um bolo, esse aí lá em casa. Quando ele tirava, partia, botava em bandejas, ia para a vitrine. Passava minutos depois, chegava um cliente. Eu quero um pedaço. E esse cliente vai para as Palmeiras. Eu quero um pedaço. E esse cliente vai para o Braga. Eu quero um pedaço. E esse cliente vai para o Peró. Eu quero um pedaço. Esse cliente vai para Aroama. Eu quero um pedaço. E esse cliente vai para São Paulo. Eu quero um pedaço. O que eu quero dizer é que o Senhor reparte todos segundo um propósito e envia segundo a sua chamada. Ele vai repartindo. Ele vai repartindo. E a gente vai entendendo que toda a pressão que veio, ela tinha um destino. Toda a pressão que veio, ela tinha, sabe, uma finalidade. E falando de finalidade, quando a gente sabe que a pressão vem, a gente precisa estar atento para saber qual é a nossa finalidade. Porque a pressão faz com que a gente se engane. Ei, grave uma coisa. Pressão pode provocar distração. Pressão pode provocar, melhor dizendo, uma disfunção. Pode provocar uma descaracterização. Quando Moisés estava diante do Mar Vermelho e a pressão de um mar está fechado e toda uma multidão junto com ele, querendo que ele desse um jeito, ele ouviu o Senhor dizendo assim, diga aos filhos de Israel que marche. E você, Moisés, pegue o cajado e toque nas águas. Perceba que durante a pressão de um momento, havia destino de uma finalidade para um e havia uma finalidade para outro. É muito comum na pressão você ficar, sabe, confuso. Mas o Senhor quer que nessa noite você, apesar da pressão, não perca a capacidade de ouvir a direção dEle. Porque pode ser que a sua direção seja totalmente diferente daquela que está aqui. Porque Ele tem um destino, Ele tem uma finalidade. E quando Moisés ouviu aquilo, ele disse assim, povo, marche. Mas eu
toco nas águas. Quando a gente pega, por exemplo, Daniel, capítulo 6, versículo 10, diz que um decreto surgiu, Arquimedes, para que ninguém fizesse uma oração sequer durante 30 dias a nenhum Deus. E naquele momento, a pressão estava instalada dentro de Daniel. Afinal de contas, ele orava 3 vezes ao dia ao Senhor. Como ficaria parado? Mas apesar da pressão, ele não deixou que dentro dele nada fosse mudado. A pressão não pode roubar de você a coragem que você precisa ter apesar da pressão. Efésios capítulo 3 vai dizer o seguinte: Ele, somente Ele, pode fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou podemos imaginar, segundo o poder dele que opera em nós. Há um poder do Senhor operando em nós. E é por meio desse poder que a gente vai ser capaz de fazer coisas que a gente nem imagina, porque é Ele que vai fazer em nós. Quando Daniel ouve o decreto, ele poderia, obviamente, em obediência à lei, dizer o seguinte: eu não posso fazer nada. Existem pressões que nos acomodam. Existem pressões que provocam em nós a capacidade de achar que a alternativa A ou B ou C. Não posso dizer, não, agora não tem mais o que fazer. Tem sim. Tem momentos em que a pressão quer parar você e você vai precisar reagir. Porque no momento que a pressão veio do decreto, diz a palavra que Daniel foi para o seu quarto, como de costume, que era um quarto no alto. As janelas estavam abertas. E 3 vezes ao dia ele continuava orando. A minha pergunta é: quem é você na pressão? O que você se torna na pressão? Quem você se torna na pressão? O que você é capaz de parar quando está sob pressão? O que você é capaz de fazer quando você está sob pressão? Porque Daniel está nos mostrando o seguinte: apesar da pressão, eu continuo o mesmo. A minha identidade não é abalada. O meu propósito não vai ser abalado. A minha posição não será abalada. A minha postura não será abalada. Eu vou continuar sendo aquilo que Ele me chamou para ser, apesar da pressão que eu estou vivendo. Mas diz a palavra que aqueles homens foram vigiar. Porque tem pessoas que ficam vigiando quem você é na pressão. E como o decreto era previsto, que quem desobedecesse, Daniel, seria colocado na cova dos leões. É quando você acha que vai impedir algumas coisas, se não ceder à pressão, se não reagir à pressão. Mas a grande chamada do Senhor para nós é: nada temerei, porque o Senhor está comigo. A tua vara e teu cajado me consola. O Senhor é o meu pastor. Chega uma hora, gente, que a palavra tem que virar verdade prática. Eu posso dizer, mas chega uma hora que o Senhor chama para você viver. Você fala que Ele é o pastor, mas vai ter que deixar Ele pegar o leão que quer pegar você. Porque diz a palavra que Davi, como pastor, rasgava leões, rasgava ursos quando eles queriam pegar as ovelhas do pai. Eu quero te chamar nessa noite para você andar tranquilo, porque o Senhor continua rasgando leões, o Senhor continua rasgando ursos que querem pegar as ovelhas do Pai. Não é para deixar de sair de casa, porque a pressão tem causado depressão, a pressão tem causado omissão, a pressão tem causado, desistência. Mas eu te convoco nessa noite a ficar de pé comigo nessa hora e a deixar o fluir de Deus, te tirar de algumas cavernas, te tirar de alguns lugares e colocar você numa posição, nada mais me satisfaz. Uma posição que vai mudar, a partir de hoje. Alguns procedimentos que eu coloquei os meus olhos em ti, diga isso, nada mais me satisfaz. Segura. Elias foi para o monte. Você conhece a história, eu vou encurtar. Ele prepara o altar, coloca lenha, água, e diz para que os profetas de Baal comecem a se aclamar.
E aquele que descesse fogo seria considerado o Deus verdadeiro de Israel. Nada aconteceu enquanto Baal era clamado. Mas quando Elias começou a declarar: Senhor, diz a palavra que o fogo desceu. O fogo desceu. E aquela pressão que estava sobre aquele lugar foi resolvida pelo esclarecimento que o próprio Deus dava. Ei, tem pressão que você não precisa se preocupar, porque é o próprio Deus que vai dar a resposta. Ah, mas o que eu vou fazer? Eu estou numa pressão tão grande, eu tenho que falar alguma coisa, eu não tenho que falar nada. Você só tem que subir um monte. Você só tem que subir para um lugar com Ele. Você só precisa abrir a janela e não ter nada a temer. Você só precisa 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes por dia. Nada a temer senão o Senhor. Para que aquele que é poderoso, fiel em guardar a sua vida, faça cumprir tudo que tem que ser feito. Porque no momento que Daniel, eu volto em Daniel 6 para a gente fechar. Quando aqueles homens olharam e disseram assim: ele está, rompendo com o decreto. Rei, e agora? O rei falou o seguinte: Daniel, eu não sei o que você vai fazer, mas eu sei que o Deus que você serve é poderoso. E essa pressão não vai mudar quem você é. Ei, o Deus que você serve é poderoso. E essa pressão não vai mudar quem você é. Então eu quero dizer o seguinte: eu não posso, escuta. O rei está dizendo: eu não posso voltar atrás. Mas eu sei que o seu Deus também não vai voltar atrás. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Então faz o seguinte: vai para a cova. E o que tiver que ser, será. Eu não sei se você está nesse nível, mas eu queria te chamar para falar isso em fé. Você não vai falar porque pode, você vai falar porque precisa falar em fé. O que tiver que ser, será. O que tiver que ser, o que tiver que ser, o que tiver que ser, porque o Senhor está comigo. O teu cajado, ei, a tua vara me consola. E Daniel foi. Eu não sei, parece que algumas pressões, elas ficam rindo da gente. Agora eu te peguei. Agora eu acabei com você. Eu sei que é um ditado popular, mas talvez cabe agora. Eu não quero que você me chame de, mas eu vou dizer, só para você entender o contexto: o que é seu está guardado. Pode ser que esteja guardado na cova dos leões, mas ele também vai estar lá. Porque ele não manda você para nenhum lugar que ele não seja capaz de primeiro ter estado lá. Eu fico imaginando, queridos, o Deus que entrou na cova primeiro que Daniel. Bia? Olhou e falou assim: tá tudo pronto, pode vir, pode deixar, pode vir. Porque quando você acha que algumas coisas te pegarão de surpresa, nunca pegará o seu Deus de surpresa. Ele vai estar na frente. Ele já vai ter visto tudo. Segundo o livro de Reis, capítulo 3, diz que os reis foram lutar e de repente acabou a água do suprimento. E então Josafá pergunta: tem profeta aqui? Tem profeta aqui? E eu fico pensando a pressão que é ser o profeta nessa hora. Não, Rafael, você vai entender o que é ser o pastor nessa hora. Quando o bicho está pegando, meu irmão. Porque é o seguinte: eu quero alguém para fazer um casamento. Quem pode? Opa! Mas eu quero alguém nessa hora. Na hora que não tem alternativa, que o bicho está pegando. Quem é? E Josafá está falando: cadê o profeta? E aí, essa é a diferença. Quando você, apesar da pressão, sabe que está na hora de entrar em ação. Ei, a pressão não pode roubar de você o tempo certo de entrar em ação. Porque vai chegar a hora, meu irmão. E Josafá está perguntando: cadê o profeta? Tem profeta? E Eliseu está no meio do povo quietinho. Tem profeta? Tem profeta? É isso aí, fica quietinho. Mas na hora que tiver que entrar em ação, você precisa ser um leão. O leão. E de repente, naquele momento, Eliseu entra. Pois não?
Porque você não pode deixar a pressão te abalar e você já entrar, sabe? Aí, Deus vai fazer. E não é por sua causa, é com você, é diferente. É com você que Deus faz, não é por você. Então se é com você, Bia, entra. Pode entrar. E naquele momento, Eliseu faz uma lista de exigências. Eu só posso entrar em ação se tiver um tangedor. Cadê os tangedores? Cadê aqueles que movimentam a adoração? Sabe por quê? Porque na pressão, sabe, você é chamado, mas você não pode ir sozinho. Eclesiastes 4 diz o seguinte: é melhor serem dois do que um. Porque se um cair, o outro levanta. Se um sentir frio, o outro poderá te aquecer. Se um tropeçar, o outro poderá te segurar. Se um entrar em guerra, o outro entrará contigo, e o cordão de 3 dobras não arrebentará facilmente. E Eliseu entra, chama o tangedor e diz assim: podem cavar cisternas nesse lugar. E eu fico pensando o seguinte: a pressão é grande, mas no meio da pressão, Deus dá direções estranhas. Mas eu te chamo nessa noite a você entender pelo Espírito, não pela sua razão. Porque pela sua razão você vai achar que não tem sentido, mas pela razão do Deus vivo de Israel, tudo vai fazer sentido se você obedecer. Eu volto em Daniel, e Daniel está na cova dos leões, nada acontece. E de repente no dia seguinte o rei chama Daniel, e Daniel está lá. Porque ele já tinha passado pela amassadeira. E a cova dos leões foi o período de descansar. E de repente o rei chama ele. E quando ele levanta, os leões não tinham feito nada. É quando você acha que algumas coisas vão destruir você, mas na verdade elas vão ensinar você que tem muito mais de Deus. E que o que foi pressão um dia, agora vai ser lição para muitos. Que o Deus de Israel, que ora foi travado de se manifestar em Israel por 30 dias, agora pelo próprio edito do rei, será o Deus adorado todos os dias. Tem hora que a pressão para 30 dias, mas quando ela voltar não vai parar nunca mais. Ei, você tem que estar pronto para isso. Tem momentos que a gente vai passar por alguns abalos momentâneos, mas a glória será eterna. A glória não há de se comparar com aquilo que, sabe, pode vir da parte dele. É sobre a eternidade. Então vamos adorar e a gente para. Em nome de Jesus. Ei. Elias passou pela fase do monte, mas quando amanheceu o dia, depois de muita vitória, um mensageiro chegou com uma mensagem. Às vezes, coisas tão pequenas podem se transformar em grandes pressões, a ponto de nos abalar. Jezabel mandou mensageiros para dizer assim: Elias, eu duvido que amanhã essa hora você vai estar de pé. E aí logo você que já venceu coisas tão grandes, parece que agora não consegue mais resistir. Você conhece a história e sabe que Elias vai para uma caverna. E exatamente nesse ponto é como nós começamos a mensagem. Deus perguntando para ele: o que você faz aqui? Eu vou terminar exatamente como nós começamos, com a pergunta. Depois de você ter ouvido tudo que o Espírito Santo preparou nessa noite, uma pergunta se faz para você: o que você faz aqui? E agora literalmente é aqui, nesse lugar santo de adoração, de proclamação da palavra, de direção para a sua vida. O que você faz aqui hoje? Dependendo da sua resposta, isso pode mudar a sua vida eterna. Porque você pode ter vindo só para frequentar, mas você pode ter vindo para deixar isso fluir dentro de você e te jogar para uma eternidade, aonde você não vai mais ser parado por uma pressão, mas vai ser movimentado por ela para andar todos os dias em um propósito. E eu fecho com um homem que também sofreu uma pressão e tomou uma direção errada. E nessa noite, talvez esse homem de Deus se pareça comigo e com você em algum momento da nossa história. O nome dele é Jonas. Recebeu uma pressão de ter que ir para um lugar que ele não queria, e por isso ele toma partido de comprar uma passagem e ir numa direção diferente. Você conhece a história que ele foi jogado ao mar e um grande peixe o pegou. Mas o que eu chamo você nessa noite para encerrar esse momento é pensar no que aconteceu no capítulo 2. Jonas reconheceu
que a pressão fez ele agir de como não deveria agir, ir para onde não deveria ir, mas agora ele está num lugar. Agora ele está em um lugar que pode fazer toda a diferença. E aquele lugar não era confortável, não era bonito, era o interior de um peixe, provavelmente cheio de detritos, cheio de coisas, mas não importa, porque não é sobre uma geografia visual, é sobre uma geografia espiritual. E nessa noite, independente desse ambiente físico, você está numa geografia espiritual para tomar uma decisão, como Jonas tomou, orando, dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer tudo de novo, assim como já fizeste no passado. Como Abacuque mesmo, eu declarei aqui que orou: Senhor, faz de novo no meu tempo, para que agora eu possa participar. E a oração de Jonas, diz a palavra que foi ouvida, e aquele grande peixe, Caleb, pega ele e lança ele aonde ele deveria estar. Eu creio nessa noite que a oração que você fizer comigo agora pode tirar você de um lugar que foi colocado pela pressão e pode colocar você exatamente no lugar da sua missão. Se você está comigo nessa noite, levante uma de suas mãos aos céus e diga assim: Senhor, me tire de um lugar que a pressão colocou e me coloque no lugar da sua missão para a minha vida. Senhor, eu quero declarar que nessa noite, como igreja, Pai, estamos reunidos para viver um propósito, para viver uma chamada, para viver uma vocação, para viver a sua vontade. Mas nessa noite, Pai, que toda pressão que desconfigurou seja curada nessa noite. Que todo lugar, ó Pai, que foi, gerado pela pressão em nossas vidas, seja transformado no lugar, ó Pai, da sua vontade. Assim como Jonas saiu do lugar e foi arremessado no lugar certo, eu declaro e profetizo nessa noite sobre a igreja do Senhor, que todos e todas aqui sejam arremessados no lugar certo, para viverem uma semana, um mês, um ano incrível da sua vontade. Que Deus te abençoe, que Deus te leve daqui hoje debaixo da paz, debaixo da alegria, debaixo do amor, mas sobretudo te ensinando a lidar com a pressão que não vai parar, mas de forma que você não se desconfigure, não desestabilize, nem se deforme, nunca deixando mudar dentro o que acontece fora. Que Deus te abençoe, nós oramos. Com a graça e o amor de Jesus.